Olá, muito bom dia, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui neste canal, a Palavra à Luz da Verdade, com a meditação de ensinamento da Palavra de Deus. E hoje, como título, a verdadeira fé. Vamos, antes de tudo, orar a Deus. Ó Senhor, abençoe, inspira para aquilo que o Senhor venha querer falar com todos e que todos venham ter o discernimento da tua verdade e assim amor e temor para obedecer. Em nome de Jesus, amém. Tem em mãos a Bíblia, a palavra de Deus, que fala tudo sobre a verdade do caminho da salvação, da vida eterna e como nos conduzir a nossa vida aqui no temor de Deus, aqui na terra. A verdadeira fé. Hoje, sexta-feira, 12 de setembro. Se existe a verdadeira fé, se estamos a falar da verdadeira fé, é porque também existe uma fé que não é verdadeira. E a gente tem que ter muito cuidado, porque a verdadeira fé você entende pelos ensinos de Deus. Vamos iniciar com a introdução que aqui escrevemos. A verdadeira fé está centralizada nos ensinos de Deus e tem como o autor da fé o Senhor Jesus. Todas as pessoas que falarem em nome de Deus e não tiver como centro do ensino o autor da fé, o Senhor Jesus, então tomemos cuidado, porque quem morreu ali na cruz foi enviado pelo próprio Deus, o Deus Pai, enviou o Deus Filho para morrer lá na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, foi o Senhor Jesus. Então, quando não é o centro da salvação, das pregações, do ensino, então fique esperto, porque tem algo que não está coadunando com a verdade de Deus. Vamos falar de 3 tópicos aqui. O primeiro, a base da verdadeira fé está no ensino de Deus. Segundo tópico, o autor da verdadeira fé. Terceiro tópico, a fé evangélica no que Jesus fez e conquistou lá na cruz. Vamos para o primeiro tópico. A base da verdadeira fé está no ensino de Deus. Livro de João, Evangelho, capítulo 7, versículo 17, que diz o seguinte: se alguém quiser fazer a vontade dele quem? De Deus, pela mesma doutrina, ensinamentos, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. O Senhor Jesus falando isso para muitas pessoas que ali estavam indagando dele sobre o ensino dele. Então, quando o ensino é de Deus, coaduna com toda a verdade, se encaixa, não há dúvida. Você examina pela Bíblia e vê, poxa vida, isso que está se ensinando aí, realmente é o ensino de Deus, porque está se encaixando, está de acordo com as Escrituras Sagradas. Foi isso que Jesus quis dizer para aquelas pessoas que estavam indagando. Então, tudo que é de Deus, ensino verdadeiro, é aquilo que é falado com verdade pelas Escrituras. Então, a isso sim, aí você segue, porque você sabe e tem a certeza que é o ensino verdadeiro de Deus. Vamos para o segundo tópico, o autor da verdadeira fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Hebreus já fica quase que no final da Bíblia, quase próximo ao Apocalipse, Novo Testamento. Diz o seguinte: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Por que Jesus é o autor? Porque foi o único, o Cordeiro de Deus para nos dar a salvação e o perdão. E é Ele que consuma a fé. Então, quando você não está alicerçado, não está vivendo a prática, crendo nesta Escritura, não está crendo conforme as Escrituras e não vive a fé no Salvador Jesus, nos seus ensinos, então fica difícil a pessoa ter uma verdadeira fé que salva.
porque só quem salva é a fé em Jesus. Jesus disse em João capítulo 3, nesse mesmo versículo, aquele que crê em mim terá vida eterna, porém aquele que não crê em mim permanecerá o juízo de Deus sobre a vida dessa pessoa. Então, temos que crer no autor da fé, da salvação, que é o Senhor Jesus Cristo. Terceiro tópico, e aqui já estamos concluindo de uma forma bem objetiva, clara, aqui, esta meditação de hoje. Terceiro tópico, a fé evangélica, vírgula, no que Jesus fez, vírgula, e conquistou lá na cruz. A fé da salvação tem como centro, origem e fim o sacrifício de Jesus lá na cruz, porque foi o plano de Deus, o único que pode salvar, porque foi o Cordeiro puro de Deus que Deus enviou dos céus para nos dar o perdão e nos salvar. Olha só o que está escrito a respeito disso em Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Somente deveis suportar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que esteja ausente ou acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. O apóstolo Paulo estava falando sobre isso, se referindo sobre ter cuidado para permanecer na fé do Evangelho, em Cristo Jesus como autor da salvação. Porque muitos ali naquele tempo já haviam querendo distorcer o verdadeiro ensino na fé do Evangelho, e também estava ali combatendo para ficar firme, porque estava tendo dificuldades, estavam pregando o Evangelho e muitas pessoas queriam impedir ou rejeitar ou perseguir, e Paulo disse, fiquem firmes na fé do Evangelho. É isso que nós temos a falar aqui. Aquele que crê, como diz a palavra de Deus, aquele que crê não será confundido. E fique firme, porque só serão salvos aqueles que professam e vão até o final com fidelidade, amor e crença a essas palavras de Deus. Vamos concluindo aqui com este outro versículo em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, já próximo de Filipenses também, que diz o seguinte: estai, pois, firmes na fé, na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar debaixo de jugo de servidão. Naquele tempo, haveria muitos que queriam ainda embutir, ainda querer forçar a fazer, a viver uma fé em Deus do modo deles. E hoje não é tão diferente. Há pessoas que forçam, que colocam seus dogmas, suas tradições, seus modos de ensino, dizendo, não, vai ter que servir a Deus assim, servir a Deus é isso. Não, você tem que servir do modo que está escrito. E Deus nos libertou da escravidão e do fardo, do jugo do diabo, do pecado. Jesus disse isso em Mateus capítulo 11, versículo 29. O meu jugo, o meu fardo é leve. Aleluia. Os mandamentos de Deus não são pesados. Então, é um fardo leve. Você tem que se guiar nas tradições de Deus e não por suposição, por imposição de homens. Aí você vai ficar com um fardo pesado, se assim você for por esse caminho. Então, Jesus nos libertou para a liberdade dele, a liberdade no espírito, não da letra. Então, fique atento, pelo amor de Deus. Creia e fique ainda na liberdade com que Cristo libertou pela palavra e continuar vivendo o Evangelho da graça. Porque esse povo aqui, no tempo que Paulo estava falando aqui, estava querendo embutir as coisas da lei
do passado. E a lei que nós falamos aqui, que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 13, versículo 13, não salvará ninguém, aqueles que querem viver pela lei. Se querem viver pela lei, então tem que viver, não pode errar nenhum só, sequer um mandamento, porque quando errava um mandamento, se fazia transgressor de todos. E na graça, Jesus nos dá, através do Espírito Santo, a força para viver a lei pela graça e pelas práticas do ensino de viver o amor, viver verdadeiramente através do Espírito Santo uma liberdade para amar e praticar a palavra de Deus. Temos mais 2 versículos, e isso não vamos citar, você que vai ler aí na sua Bíblia. Só para concluir o que significa o Evangelho de Deus, que é poder e salvação para todo aquele que crê. Está escrito em Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz que o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, fala sobre a fé em Deus, em viver uma santidade. Vamos aqui agora orar, agradecendo, concluindo esta meditação. Amado Pai e Deus, te louvamos por tua palavra. Nos ajuda para que todos nós venhamos estar firmados no teu ensino verdadeiro pelas Escrituras e ficar firme no Evangelho, na salvação que o Senhor trouxe em Cristo. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, Deus abençoe a todos, ótimo dia, até a próxima, se assim o nosso Deus nos permitir.